Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Perdidos. Luciano, um dia eu perguntei ao meu primo Ramon por que ele nunca havia contado ao mundo essa história. Ele disse que era porque ela não lhe pertencia, e ele tinha razão. Foi algo inusitado e aterrador que aconteceu à sua família, algo do qual ele se salvou, mas que acabou mudando a sua vida para sempre. Ramon era primo do meu avô. Ele morava a algumas ruas de distância, mas passava o tempo todo com os meus bisavós. Isso aconteceu no ano de 1972. Ramon tinha 16 anos. Na época, ele estava namorando uma garota que a sua mãe não tratava bem. Ele, junto com a família, havia planejado passar o dia inteiro no rio, nadando e fazendo um piquenique com as comidas que eles iriam levar. No último momento, o Ramon disse que não iria mais. Ele não se sentiria confortável se levasse a garota ou se fosse sozinho sem ela. Sua família já estava bem preparada. Seu pai havia pedido emprestado uma caminhonete para levar a família. O rio, as grutas e os mananciais não estavam tão perto. Não era fácil chegar caminhando, mas de carro levariam mais ou menos 1h30. Por um tempo, pensou-se que a família nem sequer havia chegado às grutas, pois a mãe, o pai, as 2 irmãs, uma tia e o seu filho simplesmente desapareceram da face da terra. Eles foram para aquele passeio e não voltaram mais. Durante 2 semanas, eles foram procurados. A questão era que ninguém sabia com exatidão para onde exatamente eles haviam ido. Um dia encontraram a caminhonete, bem como alguns de seus pertences esquecidos na margem do rio. Isso significava que eles realmente haviam chegado e passado o dia no rio, mas em algum momento algo aconteceu ou eles simplesmente se perderam. Ramon tinha constantemente uma sensação estranha, como um alívio por não ter ido e estar a salvo, e ao mesmo tempo um ódio por si mesmo, por não estar lá para ajudar. Ele estava quase certo de que com ele, eles não teriam se perdido. Mas uma coisa ele estava certo. Ao menos ele saberia onde eles haviam ficado, onde estavam e onde morreram. Mas, Luciano, deixe-me te dizer uma coisa. Eles não morreram. Ou pelo menos não naquele fim de semana, mas muitos anos depois. Exatamente 25 anos depois, uma das irmãs perdidas voltou à cidade. Foi um reencontro dramático e inesperado. Onde, afinal, ela esteve todo esse tempo? Melhor eu contar o que aconteceu no Rio, e mais tarde nós chegamos lá. A irmã de Ramon contou que no dia em que eles foram para o passeio, tudo começou normal. Foi um bom dia, até por volta das 4 da tarde, quando todos começaram a sair do rio, se trocar e pegar suas coisas. Então um dos meninos, primo do Ramon, desapareceu da vista de todos. Quando perceberam que ele não estava entre eles, todos já tinham suas mochilas e bolsas a tiracolo e estavam prontos para voltar para casa. Eles se espalharam em várias direções e caminharam em linha reta gritando o nome do menino, César, mas não ouviram resposta de nenhum dos lados. Se eu tivesse lá, o primeiro lugar que eu procuraria seria no rio. De repente, um deles ouviu gritos que vinham de uma gruta. O menino devia ter entrado lá, pois de lá vinham os gritos. Eles entraram na gruta e caminharam até onde a pouca luz que entrava de fora alcançava. Que desespero! Em qualquer momento, iria anoitecer e não só eles não poderiam continuar a busca, como também não conseguiriam voltar para casa. Eles esperavam que a direção de onde vinham as vozes os ajudasse a se aproximar dele.
O estranho, contou a irmã do Ramon, era que parecia que os choros do menino vinham de todas as partes. A mãe do menino foi procurá-lo na escuridão sem saber o que havia à frente, um precipício, um poço profundo de água, algum animal ou alguém. Outra pessoa ficou perto da entrada da gruta como referência para que eles não terminassem perdidos nas entranhas da terra. Então, quando anoiteceu, algo inexplicável aconteceu, ou alguém cometeu um erro. O caso foi que, de repente, ninguém sabia onde estava a saída. Ninguém havia se movido muito do seu lugar, mas de repente não se sentia mais o ar do exterior, como se uma porta tivesse se fechado. O desespero escalou rapidamente quando perceberam que nem entre eles estavam juntos. Alguns gritavam à distância nos labirínticos corredores que de repente se abriram na escuridão. Eles passaram um longo tempo sugerindo que ninguém se movesse do seu lugar. Alguém teve a ideia de começar a jogar pedras na direção de onde ouviam a voz de outro. Finalmente conseguiram se reunir após várias horas, mas não encontraram o menino. Eles não conseguiram dormir por causa da preocupação. Iriam esperar até amanhecer para que a luz do exterior indicasse o caminho. De repente, falavam. De repente, eles ficavam em silêncio. E foi quando pareceu que eles ouviam um ruído. Era o menino que cada vez se afastava mais. A tia do Ramon, mãe do menino, estava tão desesperada que pedia para que a deixassem ir procurá-lo, mesmo que ela nunca mais voltasse. Realmente, não se via nada lá dentro. Foi em um momento de silêncio que eles ouviram passos diferentes. Não pareciam os passos de uma criança, e definitivamente não era o menino. Era uma pessoa que não trazia uma lanterna. No entanto, ela movia-se pelo interior como se conhecesse o caminho ou pudesse ver de onde vinha. Ele passou caminhando pelo meio de onde estavam os familiares do Ramon. Eles falaram com ele, fizeram perguntas, quiseram detê-lo, mas não conseguiram nada e nem obtiveram respostas. Depois de quase 30 minutos, eles ouviram algo. Era como se estivessem abrindo um garrafão, e em seguida o levantaram do chão. Apareceu o som de um líquido saindo de uma garrafa salpicando um corpo e o chão. Imediatamente surgiu o característico cheiro de gasolina. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas sabiam que aquela série de ruídos levava ao que vocês já devem estar imaginando. O som de um fósforo sendo riscado na lixa da caixa ecoou pelo lugar. Um primeiro clarão e depois uma forte chama. A gruta se iluminou tanto como se fosse dia. Tão forte era o brilho daquela tocha humana. Era um corpo humano que se contorcia enquanto o fogo o consumia em camadas. Ele não gritava e não lutava. Parecia uma visão horrível. Segundo a irmã do Ramon, enquanto queimava, aquele homem começou a se mover pelo interior da gruta. Eles o seguiram porque ele era a única fonte de luz, serpenteando entre os corredores, até que ele os levou para fora da gruta. Não tinham passado mais de 5 horas desde que anoiteceu, e lá fora já estava amanhecendo. Eles iriam imediatamente às autoridades solicitar o resgate, trazer lanternas, cordas, tudo o necessário para buscar o menino, que certamente estava bem no fundo das profundezas, tanto que nem fazia mais barulho. Foi um momento muito estranho quando perceberam que não só saíram pelo mesmo lugar por onde entraram, mas que tudo estava muito diferente do que deveria estar. Para começar, fazia muito frio, mais do que costumava fazer naquela época do ano. Havia um caminho em frente à boca da gruta, um muito diferente do que eles conheciam do rio e das outras grutas. O chão estava coberto com tábuas de madeira e seus lados decorados com corrimões. Preocupava-os que aquele caminho não os estava levando até a caminhonete. No entanto,
eles viram uma sinalização que indicava que havia um posto de vigilância próximo. Mais adiante, encontraram placas que não lhes comunicavam absolutamente nada. Nomes de lugares que eles nunca tinham ouvido e que nem podiam pronunciar. Eles não estavam próximos de casa, certamente. Luciano, eles chegaram ao lugar onde não conseguiram se comunicar com a primeira pessoa que encontraram, nem com a segunda e nem com a terceira. Finalmente, alguém conseguiu conduzi-los a um lugar onde eles poderiam obter ajuda. Tampouco puderam dizer que estavam perdidos, que o menino estava dentro da gruta e, principalmente, que eles não pertenciam àquele lugar, que eles estavam a centenas, talvez milhares de quilômetros de casa. Eles foram detidos pela polícia por não possuírem documentação. Durante vários dias, eles não conseguiram se comunicar com ninguém até conseguirem um tradutor. Luciano, eu sei que essa história é sua fantasiosa, mas a minha família e a família do meu tio Ramon têm documentação a respeito. Alguns recortes de jornal da época que curiosamente mencionavam o caso de 5 pessoas que misteriosamente apareceram em um destino turístico entre as montanhas geladas de um país asiático. Não havia como eles se comunicarem com os parentes, mandar uma carta, pedir ajuda ao consulado e, o mais importante, não havia como explicar como eles chegaram lá. A tia de Ramon, que perdeu o menino, um dia foi às grutas e nunca mais voltou. Os pais e as irmãs tiveram que começar a trabalhar para se sustentar. Tiveram que fazer a vida em um lugar desconhecido, aprender o idioma, resignar-se a nunca mais saber sobre a sua vida passada. Eu conheci a irmã do Ramon. Ela era mais nova que ele, mas eu a vi muito envelhecida, debilitada e não tão lúcida. Essa história é interessante, até fascinante, mas a verdade é que também é muito fantástica, e eu creio que o Ramon, quando me contou, deve ter exagerado em alguns pontos, mas eu duvido que ele a tenha inventado. Eu cheguei a pensar que aquela mulher talvez tenha ficado tanto tempo perdida na serra que esqueceu quem era ou como voltar para casa. Pode ser que ela tenha vivido no mato durante anos. No entanto, ela tinha uma maneira de provar que o que ela dizia era verdade. Algumas poucas fotos que ela conservava, documentando o passar do tempo, dela, da irmã e dos pais, com paisagens asiáticas ao fundo. Além disso, ela falava outro idioma perfeitamente, quase como se fosse nativa. Essa foi a minha história, meus amigos, e eu a contei da forma como eu me lembro, pois o Ramon já não está mais entre nós para me lembrar de algum detalhe que eu tenha esquecido. Mas, basicamente, a história aconteceu dessa maneira. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite. As trombetas do fim do mundo. Boa noite. Essa história aconteceu com a minha bisavó quando ela tinha 16 anos. Nos seus últimos anos, ela nos contava essa história e dizia que de seus longínquos anos de juventude, ela não se lembrava de quase nada. Mas algo que ela dizia que nunca poderia esquecer é isso que eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que contar a sua história é uma maneira de manter viva a sua memória. Ela nasceu, cresceu e morreu no estado de Roraima, em um povoado próximo à fronteira com a Venezuela. Lá, o céu é limpo e em noites sem nuvens, todas as estrelas podiam ser vistas. Minha bisavó dizia que tudo começou uma noite em que ela estava dando banho em um dos seus irmãos. De repente, ela ouviu uma senhora gritando, passando pelas casas e dizendo aos vizinhos para saírem que era urgente. Ela falava sobre o fim do mundo, sobre o arrebatamento e que ainda havia tempo para se arrependerem. Lá naquele povoado, eu mesmo tive contato com algumas das pessoas mais religiosas que eu já conheci.
Não me surpreenderia que tivessem reagido dessa forma ao que apareceu no céu naquela tarde. Era uma esfera. Assim a descrevia a dona Irma, minha bisavó. Ela dizia que ela não estava nem perto, nem longe. Calculava que ela estava na mesma altura que costumam voar os aviões. Ela nunca disse que era uma nave espacial ou coisa do tipo. Ela era transparente, mas também metálica, feita de gás ou de luzes. Eu acho que para vocês será fácil imaginar e entender o que o povo estava vendo, já que hoje em dia o avistamento de objetos voadores não identificados está muito mais documentado. Naquela época eles não tinham muitas referências e eles nunca tinham visto algo parecido. Esse objeto não fazia nada além de estar ali. Ele não se aproximava, não se afastava, não fazia barulho, simplesmente estava parado em um ponto fixo no céu. Está nos observando, dizia o meu bisavô. Ele não estava exatamente acima do povoado, mas um pouco adiante entre a mata e as encostas de um morro, onde havia algumas ruínas. O povoado ficou em polvorosa. As pessoas realmente achavam que iam morrer. Alguns passavam o tempo rezando, outros não saíam de casa. Até uma família pegou o máximo de suas coisas e se mudou de lá. Com o passar do tempo, aquele medo foi diminuindo, até que um dia eles se acostumaram com a presença daquela coisa. Eu repito, ela não se movia nem nada. Passaram-se alguns dias e as pessoas já nem olhavam mais para o céu. Mas uma tarde, eles ouviram uma explosão muito forte vinda de cima. A minha bisavó contava que após a explosão, passaram-se cerca de 10 segundos e então o ar estourou. Sentiu-se no ambiente uma pressão muito forte, mas momentânea. Pelo que ela descrevia, eu acredito que a explosão criou uma onda expansiva. As pessoas saíram de suas casas, olharam para cima em direção à esfera e viram que agora não havia só uma, mas 2 esferas. A partir do momento em que eram 2, eles começaram a ouvir ruídos de repente, principalmente à noite. Eram como estalos bem fortes. As pessoas voltaram a ter medo, dessa vez muito mais do que antes. Eles ainda não tinham uma ideia clara do que estavam vendo. Na igreja, disseram que eram anjos, mas ninguém acreditou nisso. Passaram-se mais alguns dias, até que algo novo acontecesse. Então uma terceira esfera apareceu, mas ela não foi resultado de uma explosão. A tarde ficou nublada e começou a ventar muito, com rajadas muito fortes que arrancaram telhados, árvores e destruíram casas. São os cavaleiros do Apocalipse. Falta só um agora. Gritava a mesma senhora na rua todas as tardes por 2 semanas. Mesmo assim, a população estava o tempo todo temerosa do céu. Minha bisavó dizia que ela testemunhou que realmente se sentia como se alguém estivesse a observando lá de cima. Durante 2 dias, nada aconteceu, até que uma noite parecia que elas tinham se apagado. Geralmente elas tinham um brilho ou um vapor iluminado. Dessa vez, elas só podiam ser vistas porque a luz da lua se refletia nelas. Curiosamente, depois disso, começaram a se ouvir na cidade rumores de que pessoas estranhas foram vistas circulando pela cidade à noite. Pessoas que usavam roupas escuras que cobriam todo o corpo e algumas com capuz andavam pelas ruas mal iluminadas e se escondiam no mato quando alguém tentava se aproximar delas. Minha bisavó contou que ela nunca chegou a ver, mas que ela ouviu relatos de algumas pessoas do vilarejo que avistaram aquelas pessoas e disseram que elas tinham cara de peixe. Então um dia, ouviram-se trombetas, e com isso as pessoas se resignaram, se entregaram acreditando que o fim do mundo estava chegando. O céu trovejou como nunca havia trovejado, e num instante, aquelas esferas desapareceram, deixando um rastro que se dissipou em minutos. Eles nunca voltaram, e nunca se entendeu quem eles eram, o que eles eram
e de onde eles vinham. Quando foram ver a mata, onde antes estavam as ruínas do morro, encontraram um buraco amplo e profundo no chão. A última esfera não veio de cima, mas havia saído de dentro da terra. Luciano, se você me perguntar o que eu penso disso tudo, eu acho que foi para isso que vieram as primeiras naves, para desenterrar aquela que estava enterrada. As pessoas que testemunharam ao longo desses anos a existência de vida extraterrestre tiveram a sorte ou o azar de viver em um povoado que estava instalado perto de onde existia um objeto que um dia alguém do céu viria recuperar. Meus amigos, essa foi a história que a minha bisavó me contou. Eu não tenho motivos para duvidar dela. Eu agradeço a todos pela atenção e desejo uma boa noite a todos. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O Forasteiro. Boa noite, Luciano e amigos. De toda a minha família, apenas minha prima Diana e eu conseguimos sair da pequena cidade no interior do estado onde morávamos. Agora eu moro na cidade grande. Meus pais e meus irmãos ainda estão lá, e pelo andar da carruagem, eles vão permanecer morando lá durante toda a vida. Eu não fui testemunha dessa história, pois eu ainda não havia nascido. Quem me contou foi a minha avó há muito tempo, e ela jurava que isso aconteceu de verdade. Se hoje quase não se tem oportunidades por lá, há mais de 40 anos se tinha muito menos. Lá é um lugar pequeno, ainda hoje é difícil conseguir sinal de internet e são poucas as operadoras cujo sinal pega por lá. A minha família ouve o seu canal todos os dias e lhe manda um grande abraço. Todos na cidade se conhecem, pois lá é muito tranquilo. Todos lá se dão bem e quase nunca acontecem coisas extraordinárias. Uma maneira muito peculiar de se entreter era criando histórias, espalhando fofocas, gerando medo e pânico entre as pessoas da cidade. De nada se espalhava a notícia de que o céu ia cair e que deveríamos estar preparados, ou que haveria uma guerra, ou que, no fim do mês, nos visitaria um forasteiro. Frequentemente, chegava a notícia de que o presidente da República visitaria nossa cidade e que, portanto, todos tinham que varrer, limpar, capinar e podar. Todos faziam isso e o presidente nunca chegava. Era sempre apenas rumores. Até que um dia uma pessoa contou a outras duas. Essas duas contaram a 4. E assim, até que todos souberam que supostamente o demônio em pessoa viria visitar a cidade para reclamar umas terras. Parecia engraçado, mas ainda assim todos se assustaram. Eu sinto que no fundo todos sabiam que isso não ia acontecer, pois nunca acontecia nada na cidade. No entanto, sempre pairava a dúvida. E se dessa vez fosse verdade? Não disseram quando, apenas disseram que um dia desses ele chegaria. Então esse dia chegou quando todos menos esperavam. Uma vizinha chamada Dona Adelina faria uma festa para celebrar os seus 50 anos. Então eles convidaram familiares que não eram da cidade. Como quase nunca vinha ninguém de fora, as pessoas reparavam muito neles. Fizeram essa festa para convidar todos do povoado, pois a vizinha que estava fazendo aniversário era muito querida. Então,
junto com os visitantes que estavam vindo de São Paulo, havia um forasteiro. Eles chegaram diretamente à casa da dona Adelina. Quando estavam descendo, uma vizinha viu as pessoas chegando. Entre todos, ela viu o forasteiro. Ela correu para casa para calçar os sapatos e sair para contar à outra vizinha o que havia acabado de ver, que sim, era verdade e que ele estava na casa da vizinha. Assim a notícia se espalhou até que a própria Adelina soube o que estavam dizendo e ela também soube quem começou. Não era necessário procurá-la. A fofoqueira estava espiando na entrada da sua casa. Quando Adelina foi tomar satisfação em tom de reclamação, a senhora pegou pelo braço com cuidado e muito respeito e a levou de volta para sua casa. Além de vizinhas, elas eram amigas. Uma confiava na outra para dizer as coisas como eram. Você está vendo ele? Uma senhora apontou para a varanda da sua casa, onde um homem as observava. Um homem que não era da sua família e que nunca em sua vida elas tinham visto. A dona Adelina entrou em casa e, ao atravessar o quintal, ela o perdeu de vista. Os familiares que a visitavam estavam por toda parte. Alguns na cozinha, outros se acomodando onde iam dormir. Ela procurou por toda parte, mas não o encontrou. Era como se essa pessoa estivesse se escondendo dela. Pelo pouco que ela pôde observar, suas pupilas eram negras e o resto do rosto era todo vermelho. Ele era grande, robusto, e o seu rosto tinha um sorriso que não parecia combinar com a sua expressão. Supõe-se que a dona Adelina falou com todos, mas ninguém sabia do que ele estava falando. Ninguém além dela e da vizinha o tinham visto até aquele momento, nem de noite e nem na manhã seguinte. Na tarde, quando começou a festa, o forasteiro voltou a aparecer. Ele estava de pé atrás do filho do casal que vinha de fora. Um dos que estavam na frente percebeu e foi avisando aos outros. De repente, todos ficaram em silêncio. As pessoas perceberam que todos os estavam observando. Eles se olharam e depois olharam para trás. Essa pessoa então se abaixou e escondeu-se atrás das cadeiras. Quando a dona Adelina se levantou para ver, já não havia mais ninguém ali. Ela se aproximou dos familiares para perguntar se eles trouxeram alguém e, obviamente, eles não tinham ideia do que ela estava falando. Eles não podiam vê-lo, não podiam sentir sua presença e não tinham consciência de que algo os seguiu até a cidade. A festa continuou na parte de trás da casa. Uma vizinha que tinha sensibilidade para esses assuntos fez uma limpeza nas pessoas. Ela passou ervas, soprou incensos e pulverizou álcool nas pessoas, mas isso não fez nada com aquilo que veio de fora e que eles começaram a achar que era mesmo demônio. Eles voltaram à festa tentando não pensar nisso. O dia seguinte parecia melhor para se preocupar com aquela situação que ninguém conseguia entender. Então, no domingo, bem cedo, todos os convidados começaram a se retirar. Todos foram embora, deixando no povoado quem eles involuntariamente haviam trazido. As pessoas o procuravam, pois sabiam de sua presença, mas ninguém o via em lugar nenhum. Ele não podia ter ido embora assim. Ele tinha que estar em algum lugar. Luciano, então, 3 dias depois, a cidade acordou com um cheiro de erva queimada e o ruído das chamas fez o povo sair de suas casas para ver o que estava acontecendo. Lá, no meio dos campos planos que servia de pasto para o gado, havia um incêndio. As pessoas foram ver para evitar que o fogo se espalhasse para as árvores. Luciano, quando eles chegaram lá, encontraram o terreno cercado que estava pegando fogo. No centro, sobre um grosso pedestal, estava o forasteiro. Minha avó contou que ele brilhava com as chamas que o consumiam e as brasas do que estava terminando de queimar. Ele estava nu, olhando para frente com a mão apontando para cima e a outra para baixo. Depois do incêndio, no centro, ficou uma estátua daquele sujeito. Aquele demônio tinha asas, chifres, cauda, um olhar penetrante e aterrorizante,
grandes mãos que apontavam para o céu e para o inferno. As pessoas da cidade na época chegaram a construir uma capela ao redor dele, mas com o tempo ela foi destruída para dar lugar a uma estrada que agora passa por ali. Por muito tempo esse forasteiro foi considerado uma espécie de padroeiro da cidade, e há quem diga que ele é capaz de realizar milagres. Segundo a minha família, essa história acabou caindo no esquecimento, e canais como o seu são de grande importância, pois podem evitar que histórias como essas sejam esquecidas. Eu agradeço muito a atenção de todos e uma boa noite.